Oi, oi, tudo bem? Eu me chamo Gabriele, eu sou acadêmica de Engenharia Elétrica na Universidade do Estado do Amazonas e eu tô aqui para apresentar o projeto de um frequencímetro digital solicitado pelo professor José Gomes da disciplina de Eletrônica Digital 2. Bom, basicamente eu vou apresentar como que esse projeto aqui que a gente está enxergando na tela, toda essa circuitaria, como que ela foi montada, como que ela foi desenvolvida, como que funciona, o que é cada um desses bloquinhos aqui e o que a gente vai enxergar durante a simulação. Bom, um dos principais objetivos desse projeto é medir a frequência de um sinal digital a partir da contagem de pulsos dentro de um intervalo de tempo conhecido, utilizando conceitos estudados dentro de sala de aula na disciplina de eletrônica digital. Aí tu me pergunta, né? Gabi, mas o que é a frequência? O que ele está medindo? A frequência nada mais é do que um sinal que é definido como o número de ciclos que esse sinal realiza em um segundo, e ela é medida em hertz. Esse tipo de medição é muito importante em sistemas digitais e exclusivamente na disciplina que a gente está estudando. Também vale ressaltar que ela é o inverso do período, eles se completam, são análogos. Bom, agora a gente vai começar a analisar o circuito, né? Eu vou adicionar o lápis aqui para ficar um pouco mais fácil. Tudo isso aqui que vocês estão vendo, toda essa circuitaria aqui, é o nosso frequencímetro digital. Bom, o frequencímetro, ele, como eu falei anteriormente, ele é um instrumento eletrônico utilizado para medir frequência. E o que está acontecendo aqui? O princípio de funcionamento é relativamente simples, né? A gente utiliza contadores e flip-flops dentro dos contadores. Ele conta quantos pulsos de entrada ocorrem durante um determinado intervalo de tempo fixo, que é a nossa base de tempo, que está escrita aqui, para determinada bem aqui. E ele mede a frequência e exibe aqui nos nossos displays de 7 segmentos. Bom, eu vou apresentar o que é cada bloco e aí a gente parte para a simulação de fato. Aqui, como a gente pode perceber, ó, a simulação está desligada, tá? Não tá lendo nada. Esse bloco aqui, esse bloco que eu circulei em azul, ele é a nossa base de tempo, como está escrito. A base de tempo, ela segue o gráfico pré-determinado em relatório. Ela é mais ou menos, ela é a base do frequencímetro, como o próprio nome já diz. Ela é a parte mais importante, porque é ela que define por quanto tempo o sinal de entrada vai ser contado e ela que vai fazer toda a circuitaria funcionar. Nesse projeto, a base de tempo foi construída utilizando portas lógicas e inversores. Inclusive ela estava desconectada bem aqui, ó. Acabei de fazer a ligação, porque senão quando a gente fosse simular não ia dar certo. Bom, como eu estava falando, ela foi feita utilizando portas lógicas índices e inversores. E está formando um circuito que gera um pulso com duração fixa. Esse pulso ele está em nível alto e o sistema permite que os pulsos de entrada sejam contados. Quando o pulso termina, a contagem é interrompida. Como o tempo da base é conhecido, o número de pulsos contados corresponde diretamente ao valor da frequência do sinal. E aí esse primeiro bloco aqui, é a nossa base de tempo. Aqui a gente tem nosso sinal de entrada, nosso clock. E aqui a gente tem as frequências a serem lidas. Frequências essas que posteriormente a gente vai variar para validar de fato o funcionamento do nosso frequencímetro. Bom, esse bloco aqui gigante é o nosso bloco contador de 0 a 999, que é o que vai ser responsável por contar os pulsos provenientes do sinal de entrada. E ele está dividido em unidades de dezena, e centena, sendo esse aqui o das unidades, esse aqui o das dezenas e esse aqui o das centenas. Então, por exemplo, a gente pode ver um número como 117 aparecendo no nosso frequencímetro. Eita! Perdão pela interrupção, porque meu vizinho estava acionando a moto dele. Enfim, vamos lá. Aí a gente tem o nosso bloco da memória, né? Os nossos decodificadores dos displays de 7 segmentos.
É importante explicar que o circuito da memória ele tem função de armazenar o valor contado do final da base de tempo. Ou seja, quando o pulso de memória é acionado, o valor presente na saída do contador é copiado e mantido estável. Isso permite que o valor continue sendo exibido no display mesmo após o contador ser resetado para iniciar uma nova medição. Esse aqui é o nosso bloco decodificador, são os nossos decodificadores do display de 7 segmentos, e esse aqui é o nosso tão famoso conhecido display de 7 segmentos. Agora a gente vai para a parte mais legal, que é a parte da simulação. Bom, antes de começar a simulação, eu preciso explicar uma coisa. O nosso frequencímetro ele tem um certo delay. O delay presente no circuito ele é fundamental para garantir o funcionamento correto do sistema. Ou seja, ele vai demorar um pouquinho até fazer a leitura exata da nossa frequência. Ele é utilizado para organizar a sequência de eventos, evitando que o contador seja resetado antes que o valor seja corretamente armazenado na memória. Sem esse atraso, ou seja, se a gente fizesse uma leitura instantânea, poderia ocorrer erro e instabilidade no display ou perda de alguma informação. Ou seja, poderia ficar doido e aparecer qualquer informação aí dentro desse nosso display de 7 segmentos. E aí é só esse adendozinho, porque a gente vai ver que demora um pouquinho para aparecer. Bom, eu vou iniciar aqui a simulação. Pode ver que tá zerado. Aqui a nossa base de tempo começou a contar. Esse primeiro aqui, ó, como apareceu ali, esse primeiro aqui é o nosso clock. É importante ressaltar que tá desligado, tá? Eu ainda não coloquei uma tensão, então não começou a contar nada, tá tudo apagado, não está funcionando ainda. Esse carinha aqui, ele é nosso Q0. Esse carinha aqui, ele é nosso Q1. Esse aqui é nosso Q2 e esse aqui é nosso Q3. De acordo com a base de tempo exposta no relatório, tá bom? Eu quero que ele leia o valor de 274 Hz. Então eu vou mudar aqui, ó, a chavezinha para 274 Hz. E vou dar um pulso de... Vou colocar uma tensão e vou voltar pro nosso terra. E aí a gente vai esperar ele fazer essa leitura. Você pode ver que tá acontecendo, ó. Eles estão sendo acionados. E a gente consegue perceber certinho o funcionamento completo do frequencímetro. O que está acontecendo aí? A base de tempo ela é ativada quando a gente coloca aqui a tensão. E em seguida a porta de contagem abre. E aí os pulsos de entrada são contados pelo contador. Quando a base de tempo termina essa contagem, é a contagem interrompida e o valor é armazenado aqui na memória. E aí o contador é resetado. E aí, tipo, por último aparece o valor no display de 7 segmentos, que é o que vai acontecer daqui a pouco. Vamos aguardar. Eu não sei se eu expliquei como que funciona o reset do contador, mas é importante a gente saber que após o valor ser armazenado na memória, o contador ele é resetado de forma automática. Por quê? Porque o reset prepara o sistema para realizar uma nova contagem no próximo ciclo da base de tempo. Ou seja, ele ocorre de maneira sincronizada com o delay, garantindo que o valor exibido não seja apagado de maneira errada. Aqui, ó, viu? Apareceu aqui o valor de 274. Aqui eu vou ver se eu consigo editar a nossa frequência para 897 Hz. É porque está no tablet, é um pouquinho mais difícil. Editei minha frequência para 897 Hz. Vou mudar a chave. Tá vendo que não muda instantaneamente. E vou dar o ok aqui para ele fazer a leitura. Já dei o ok, já começou a fazer a leitura. E agora a gente só aguarda. Eu dei uma acelerada aqui na velocidade da simulação, mas mesmo assim a gente percebe que o delay ainda existe. Ah, Gabi, mas como que tu sabe que tá funcionando? Porque eu tô vendo aqui, ó. Tô acompanhando pelo gráfico da base de tempo. Tô vendo o clock funcionando, o clock
funcionando certinho. E tô vendo os contadores trabalhando. Então a gente precisa aguardar e esperar de fazer a leitura para poder aparecer no display. Essa porta de contagem, ela funciona como se ela fosse uma chave eletrônica controlada pela base de tempo. Quando a base está ativa, a porta permite a passagem dos pulsos de entrada até o contador. E quando a base de tempo termina, a porta é fechada, impedindo que novos pulsos sejam contados. Dessa forma, os pulsos ocorrem dentro de um intervalo de tempo definido. Aí, ó, apareceu certinho. De acordo com a frequência desejada, a leitura foi feita de maneira exata, sem interferência, sem falha nenhuma. E é isso, esse que é o nosso projetinho do frequencímetro. A gente consegue compreender de forma mais exata e prática o funcionamento de fato de um frequencímetro com esse projeto, né? Além disso, a gente também consegue aplicar conceitos importantes ensinados pelo professor em sala de aula dentro da disciplina de Eletrônica Digital 2, como, por exemplo, temporização, contagem, armazenamento de dados e a própria visualização mesmo do que a gente está fazendo no display de 7 segmentos. E esse simulador é bem tranquilo de usar, ele é bem fácil, não tive dificuldade nenhuma para fazer o projeto. E é isso, esse é o projeto do frequencímetro.